Você gosta de histórias de terror e suspense? Pois é pensando justamente em você, nos seus pedidos, que toda sexta-feira, às 19 às 21 horas, vamos liberar os vídeos mais sombrios, enigmáticos e misteriosos do canal. É a Sexta do Medo, colocando um pouco de suspense e terror na sua vida. Isto está parecendo um poltergeist. Te dá medo? Isso te dá desespero ou angústia? Bom, isso te aflige? Então eu vou te contar um caso de poltergeist que aconteceu aqui no Brasil, exatamente no interior de São Paulo. E o pior de tudo é que essa história não tem um final feliz. Mas antes, eu vou começar a contar essa história assustadora. Você sabe o que é um poltergeist? Dizem que é um fenômeno sobrenatural com esse nomezinho alemão. Seu significado? Espírito barulhento. Só que nem sempre esses espíritos fazem apenas barulhos. Em muitos casos, o fato envolve situações macabras, como objetos voando, pedras caindo do nada e aparecimento de sons e luzes quase inexplicáveis. Desde o século XVII, que esse fenômeno sobrenatural vem sendo investigado, quando o poltergeist era muito relacionado com bruxaria e possessão diabólica. Foi o passando do tempo, que foi ficando cada vez mais claro que os acontecimentos eram causados por espíritos desencarnados que, por motivos diferentes, insistem em assombrar as pessoas que ainda estão nesse plano. Dizem que, na maioria dos casos, a vítima atormentada é jovem, do sexo feminino, e que vive tendo conflitos com outra pessoa, e que passa por momentos de instabilidade emocional. Você está passando por isso? Bom, eu espero que não. Ou será que está? Bom, vamos voltar ao nosso foco. Eu acho que deixei esse jornal aqui. Peraí. Aqui. Eu li ontem essa matéria. Como eu disse para vocês, tudo aconteceu no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Jaboticabal. Era início da década de 1960. Isso, quando coisas muito estranhas começaram a acontecer com uma família. Segundo contam, os eventos estranhos eram parte de uma vingança de um espírito contra uma vítima de apenas 11 anos de idade. Pois bem, imagina que um dia você está na sua casa e, do nada, tijolos começam a cair no seu quintal. Foi isso que aconteceu com a família Ferreira. Primeiro, os tijolos e pedras caíam com uma frequência baixa, o que fez a família pensar que eram crianças fazendo arte. Mas esses ataques começaram a ser cada vez mais constantes, o que fez a família Ferreira acreditar que havia um espírito maligno atormentando a casa. Foi quando, em dezembro de 1965, as coisas ficaram ainda mais sérias. Dessa vez,
Os tijolos e pedras foram arremessados pelas portas e janelas. Foi um verdadeiro fuzilamento feito pelo espírito, quebrando vários objetos de valor da humilde casa dos Ferreira e machucando algumas pessoas da família. Essa foi a prova definitiva de que a casa dos Ferreira realmente estava assombrada. O medo começou a tomar conta de toda a família, até porque eles sabiam que suas vidas estavam em risco e que o espírito seria capaz de fazer coisas muito piores do que arremessar pedras. Depois de um tempo pensando no que fazer, eles decidiram que precisavam de ajuda divina para combater a entidade demoníaca. Foi aí que eles procuraram a ajuda de um padre da região e pediram para que ele fizesse um exorcismo. Quando o padre chegou na casa da família, ele ficou assombrado com o que viu. O padre testemunhou os tijolos voando na casa, móveis se arrastando do nada e até barulhos estranhos vindo das paredes, como se uma pessoa estivesse sendo torturada. O padre, então, começou a fazer os rituais de exorcismo. Mas, apesar de repeti-los várias e várias vezes, nada adiantou. Na verdade, em muitos casos envolvendo poltergeist, o exorcismo pode deixar a situação ainda pior, como aconteceu no famoso filme O Exorcista. Depois de perceber que seus rituais não faziam efeito, o padre resolveu abandonar o caso. E foi aí que as coisas começaram a ficar ainda piores. Após o exorcismo do padre, os ataques passaram a ser ainda mais frequentes. Só que, dessa vez, ovos, pratos, objetos domésticos e até móveis começaram a ser arremessados na casa dos Ferreira. Parecia que a presença do padre tinha deixado o espírito ainda mais irritado e decidido a se vingar. A família Ferreira também percebeu um fato curioso. Conforme os ataques iam aumentando, ficava mais claro que o motivo do fenômeno era Maria José Ferreira, a filha de apenas 11 anos de idade. Lembra quando eu disse antes que o poltergeist geralmente se manifesta em vítimas jovens e do sexo feminino? A pobre Maria começou a sofrer cada vez mais com os ataques. Ela era golpeada várias vezes, apresentando constantemente hematomas por todo o seu corpo. Além dos hematomas, ela também apresentava marcas de mordidas e feridas estranhas, como se tivesse sido atacada por um ser invisível. Um dia, agulhas foram encontradas presas profundamente à carne do seu calcanhar esquerdo. Outra vez, 55 agulhas tiveram que ser removidas do seu corpo. Com o passar do tempo, o espírito não a atacava apenas em casa. Certa vez, enquanto Maria estava almoçando na escola, sua roupa começou a pegar fogo. A família ficava cada vez mais preocupada com a filha. Temendo que a situação se agravasse cada vez mais, os Ferreira decidiram mais uma vez recorrer ao poder divino. Só que dessa vez, eles entraram em contato com um homem chamado João Volpe. Ele era um dentista da cidade, era espírita e tinha estudado assuntos psíquicos. Ao ser informado sobre o que estava acontecendo com a família, João mostrou interesse e resolveu ajudar os Ferreira. Ao escutar tudo o que a família tinha para lhe contar, ele logo confirmou que o foco dos distúrbios era Maria, que dormia no quarto dos empregados. Só que, para alívio dos Ferreira, quem os perturbava não era um espírito demoníaco, mas um poltergeist. João Volpe
Então começou a conversar com Maria, que contou a ele alguns segredinhos. Maria disse a ele que costumava ter muitos amigos, mas que só ela podia os ver. Esses amigos, que na verdade eram espíritos, fez João ter interesse em estudar Maria a fundo. Ele pediu autorização à família para levar Maria para sua casa, para que assim pudesse a monitorar. Seu pedido foi atendido. Mas mal sabia João o que estava por vir. Os primeiros dias de Maria na casa do dentista foram completamente normais. Nada aconteceu. João até começou a pensar que o fato de Maria estar longe dos pais poderia influenciar nos fenômenos, já que seus pais que poderiam estar causando o estresse na menina. Mas depois de alguns dias de observação, várias pedras entraram pela janela da casa do dentista, deixando 3 de seus familiares feridos. Os ataques então se intensificaram. Em certo dia, João contou 312 pedras que tinham caído dentro de sua casa, desde que Maria chegou. O dentista resolveu que não daria conta de resolver o caso de Maria e indicou a ela que procurasse um médium renomado que morava no interior de Minas Gerais. Bom, reza a lenda que esse poderoso médium era o famoso Chico Xavier. Nós não conseguimos encontrar dados que confirmem essa informação, mas, segundo a história, a família de Maria a levou para a cidade de Uberaba, onde Chico Xavier morava. Ao atender Maria, o médium resolveu tentar entrar em contato com o espírito que atormentava a garota. Para saber o que estava acontecendo, claro. Enquanto estava em transe, o médium fez contato com o espírito e descobriu coisas assustadoras sobre a vida passada de Maria. Maria era uma bruxa que causou a morte de muitas pessoas usando magia. O espírito disse que ele e seus companheiros eram um tipo de maldição que atormentariam Maria por causa dos crimes que ela tinha cometido na vida passada. Após muitas conversas, o médium conseguiu convencer os espíritos a pararem os ataques, argumentando que era injusto que ela sofresse a vida inteira por coisas que ela tinha feito em sua encarnação passada. Depois de orar bastante pelo espírito de Maria, ela finalmente pôde voltar a viver feliz com sua família, na cidade de Jaboticabal. Era o fim de um tormento e o começo de uma nova vida. Maria realmente parecia estar livre dos espíritos. Ela teve uma vida normal por muitos anos. Sua família achava que ela, finalmente, tinha se livrado da sua maldição, com a ajuda do famoso médium. Mas, em certo dia, quando Maria estava com mais ou menos 15 anos de idade, ela foi encontrada morta. Ela morreu de intoxicação, colocando pesticida em seu refrigerante. Até hoje, permanece um mistério tudo que envolve a morte da garota. Alguns dizem que ela simplesmente se envenenou para acabar com o seu tormento. Outros dizem que o envenenamento pode ter sido obra dos espíritos. Talvez poucos de vocês tenham escutado sobre essa história. Existem diversas versões sobre o caso do poltergeist de Jaboticabal. Cada uma delas com detalhes diferentes. Então, pode ser que você já tenha escutado uma história diferente da nossa. Existe uma outra história envolvendo o poltergeist em uma cidade do Rio Grande do Sul. Mas esse caso eu deixo para a próxima oportunidade. Por hoje eu fico por aqui. Mas cuidado. Cuidado com objetos que caem na sua casa.